Palavra do dia. Quando Deus muda a nossa história. Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria ter você aqui mais uma vez para esse momento de encontro com a Palavra de Deus. Que você se sinta acolhido, abraçado e renovado pela presença do Espírito Santo neste instante. Deus tem algo precioso para ministrar ao seu coração hoje. E eu te convido a abrir o seu espírito, aquietar a mente e permitir que essa mensagem penetre fundo na sua alma. Não é por acaso que você está aqui. Cada passo que te trouxe até este vídeo foi guiado pela mão amorosa do Pai. Respire fundo, se entregue e sinta o cuidado de Deus por você. A nossa palavra do dia está no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, que diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Essa frase foi dita por José, uma das figuras mais marcantes e inspiradoras do Antigo Testamento. E ela nos ensina uma das lições mais poderosas sobre a soberania de Deus, sobre perdão e sobre como Ele transforma aquilo que parecia maldição em bênção. A história de José começa lá atrás, com sonhos. Ele era apenas um jovem, o filho preferido de seu pai, e teve sonhos que indicavam que um dia seria alguém importante, alguém a quem seus próprios irmãos se curvariam. Aquilo despertou inveja, ciúmes e ódio nos corações deles. E o que aconteceu a seguir foi uma sucessão de injustiças. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado ao Egito, depois acusado injustamente pela esposa de Potifar, jogado na prisão e esquecido por anos. Aos olhos humanos, parecia que tudo estava dando errado. Quem olhasse para a vida de José naquele momento poderia facilmente pensar: onde está Deus? Mas, aos olhos de Deus, cada passo, cada queda, cada lágrima estava sendo usado para algo maior. Porque o nosso Deus não desperdiça dor. Ele transforma, Ele reconstrói, Ele redireciona. E mesmo aquilo que foi planejado pelo inimigo para o nosso mal, Deus pode e quer usar para o bem. José foi levantado por Deus como governador do Egito. Em um momento de grande fome e necessidade, ele foi o instrumento que salvou não apenas os egípcios, mas também sua própria família. Aqueles mesmos irmãos que o venderam agora vinham até ele em busca de alimento. E José poderia ter se vingado. Poderia ter deixado o ressentimento falar mais alto. Mas ele escolheu ver tudo com os olhos da fé. E foi por isso que ele disse: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa é a chave de toda a história. Quando olhamos para a vida com os olhos naturais, vemos perdas, dores, injustiças, mas quando permitimos que a fé guie nossa visão, conseguimos enxergar a mão de Deus, operando mesmo nas tempestades. O que os irmãos de José fizeram foi maldoso, foi cruel. Mas Deus não apenas resgatou José, Ele usou tudo isso para cumprir um plano maior. Deus não ficou preso às intenções humanas, Ele transcendeu. E essa verdade vale para mim e para você também. Quantas vezes passamos por situações que nos ferem profundamente? Pessoas nos traem, nos injustiçam, palavras machucam, portas se fecham, sonhos parecem morrer. E nesses momentos, o coração se aperta. E a pergunta que vem é: por que Deus? Por que isso aconteceu comigo? Mas com o tempo, com maturidade espiritual e com confiança na soberania do Senhor, começamos a ver que havia um propósito, mesmo no meio da dor. A vida de José nos ensina que Deus não precisa que tudo seja perfeito para agir. Ele age no caos, Ele age na cova, Ele age na prisão, Ele age na solidão. Deus transforma cada lágrima em semente, e o que hoje parece destruição, amanhã pode se revelar como o caminho para a sua elevação.
Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece difícil. Talvez tenha sido traído por alguém em quem confiava. Talvez tenha perdido um emprego, uma oportunidade, uma amizade. Talvez tenha sido julgado injustamente. Mas Deus está dizendo hoje para você: eu estou vendo, eu estou cuidando, eu vou transformar isso. Deus é especialista em reviravoltas. Ele pega o desprezado e coloca no trono. Ele transforma o pranto em dança. Ele faz brotar vida onde só havia morte. O que hoje parece o fim pode, nas mãos dele, ser apenas o início de algo extraordinário. E há um detalhe muito importante nessa história. José não se deixou envenenar pela amargura. Ele perdoou. Ele acolheu. Ele reconheceu a soberania de Deus acima de tudo. Perdoar não é esquecer o que fizeram com você. É lembrar sem dor. É libertar-se. É declarar: eu não vou permitir que essa mágoa me aprisione. Eu escolho confiar que Deus tem um plano maior. Às vezes, o inimigo tenta usar as dores da vida para nos paralisar. Ele quer que fiquemos presos à revolta, ao ressentimento, ao medo. Mas quando escolhemos olhar para Deus, quando confiamos que Ele está nos bastidores da nossa história, preparando algo grandioso, encontramos força para seguir em frente. A palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo o que foi planejado contra nós pode ser usado a nosso favor. Se você ama a Deus, se você caminha com Ele, nada é por acaso. Cada dor, cada silêncio, cada espera está sendo usada por Deus para moldar você e cumprir um propósito maior. Hoje, o Espírito Santo quer renovar sua esperança. Quer lembrar você de que Deus ainda está escrevendo a sua história. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é o que Deus vai fazer a partir daqui. E Ele é o Deus que muda quadros, que levanta do pó, que abre caminho no deserto, que faz nascer rios em terra seca. Não desista. Não pare. Não pense que tudo está perdido. O mesmo Deus que transformou a dor de José em uma grande vitória é o Deus que cuida da sua vida. E Ele está dizendo: filho, filha, eu estou no controle. Confie. Mesmo o que parecia ser o fim vai se tornar testemunho. Eu estou mudando a sua história. Talvez você não entenda agora. Talvez ainda doa. Mas em breve você vai olhar para trás e, assim como José, vai dizer: Deus usou tudo isso para o meu bem. E você não apenas será restaurado, como será canal de bênção para muitas vidas. Assim como José salvou multidões da fome, Deus vai usar sua história para alimentar, consolar e fortalecer outros corações. Por isso, não guarde mágoas. Perdoe, libere, confie, olhe para frente com esperança, declare com fé: o que o inimigo tentou usar para me destruir, Deus vai usar para me exaltar. A minha história está nas mãos de um Deus fiel e poderoso. Vamos orar juntos agora, com o coração cheio de fé e esperança. Senhor Deus e Pai, hoje eu entrego a Ti tudo o que tem me ferido. Entrego as mágoas, as decepções, as traições, os momentos de dor. Entrego o que eu não entendo e escolho confiar no Teu propósito. Pai, transforma o que era para o mal em bênção. Toma minha história em Tuas mãos e escreve um novo capítulo. Dá-me forças para perdoar, para caminhar com fé e para esperar pelo Teu tempo. Que assim como José, eu possa um dia olhar para trás e glorificar o Teu nome por tudo o que fizeste. Obrigado, porque sei que Tu estás comigo em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a caminhar conosco nessa jornada de fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta palavra com alguém que precisa de consolo e esperança. Aqui, todos os dias,
temos esse encontro com a voz de Deus, que nos restaura, nos guia e nos enche de nova vida. Lembre-se sempre, Deus está no controle da sua história. E o melhor ainda está por vir. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te encha de paz. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.